Bom dia, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão nesta manhã de terça-feira com vocês, que está aqui no livro de Juízes, no capítulo 16, a partir do verso de número 19. Aqui conta a história de um homem chamado Sansão, com a sua esposa Dalila, né? Quando a gente fala de Sansão, a gente lembra automaticamente de um homem forte com cabelos grandes, né? E a força dele estava concentrada nos seus cabelos, né? E tinha uma esposa chamada Dalila que em determinado momento o traiu, cortando as tranças dos seus cabelos, acabando ali com a sua força. E ele foi aprisionado pelos seus inimigos filisteus e acabou morrendo. Teve um fim trágico, né? Mas veja só o que diz a partir do verso 19. Diz assim, ó: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Veja só, aqui nós estamos vendo a fase final da vida de Sansão, né? Como que foi trágico o fim dele, né? Mas para ele chegar nesse ponto, nessa queda aqui, nesse final triste, ele teve alguns comportamentos que foram sendo reprovados, né? Foi sendo construído, ou melhor, foi sendo construída essa queda. Assim é nas nossas vidas, né? O pecado nas nossas vidas, ele vem sendo construído. Algumas situações nas nossas vidas, elas vêm sendo construídas. Não é da noite para o dia. Ele não caiu abruptamente, né? Isso foi sendo desenvolvido com o tempo. É um processo, né? E aí a gente vê aqui algumas coisas interessantes. Sansão foi uma criança que ela foi consagrada ao Senhor. Deus manda um anjo para falar para a mãe dele que em determinado tempo ela ia ficar grávida e ia ter um filho. E esse filho ia ser nazireu, ou seja, ia ser consagrado ao Senhor. E o anjo lhe dá algumas instruções para a mãe, para o pai dele, da forma que ele deveria ser criado, né? E Sansão começa a crescer e a gente vê alguns episódios que fazem parte dessa construção da queda de Sansão. Em primeiro lugar, a gente vê no capítulo de número 14, né, Sansão em determinado momento ele viu uma mulher que fazia parte do povo dos filisteus. É interessante a gente saber que os filisteus naquela época, eles eram inimigos de Israel. Eles subjugavam, eles escravizavam, perseguiam o povo de Israel, que era o povo de Sansão, né? E Sansão viu uma mulher que era do povo dos filisteus, chegou para os pais e falou assim: eu gostei dessa mulher, eu quero ela como esposa. E os pais chegaram e aconselharam: mas Sansão, no nosso povo não tem uma outra mulher que lhe agrade aos olhos, para que você tenha que ir lá no outro povo buscar esposa para você? E ele falou assim: não, eu quero essa. Ele insistiu. E ali ele estava desobedecendo, porque havia uma determinação, havia um mandamento de Deus que não era para se misturar. O povo de Israel não era para se misturar com outros povos, porque os outros povos serviam a outros deuses que não era o Deus de Sansão. E Deus sabia que se eles se misturassem com outros povos, eles também passariam a servir a essas entidades que na verdade não eram o verdadeiro Deus, eram entidades. Mas mesmo assim, Sansão desobedeceu os pais e quis
aquela mulher, e os pais tiveram que conversar com os pais daquela mulher, e ela foi entregue como esposa. E aí, um pouco mais para frente, a gente vê que os pais dessa mulher, em determinado momento, ele pega essa mulher e dá como esposa para um amigo de Sansão, e aí começa uma série de acontecimentos. Um pouquinho mais para frente, Sansão ele lança um enigma, né? Uma pergunta para os filisteus, e os filisteus não conseguem descobrir, né? E aquela mulher insiste para ele, ele revela o segredo para ela, ela fala esse segredo para os filisteus, né? E aí os filisteus descobrem o enigma, e Sansão havia prometido, era uma aposta. Se vocês descobrirem, eu vou dar alguns presentes para vocês. E como eles descobriram, Sansão vai em uma comunidade, em uma cidade do lado, mata 30 homens, pega as vestes deles e dá como pagamento daquela aposta para os filisteus. Primeiro ele desobedece, depois ele comete homicídio. Capítulo 16, verso 1, diz que Sansão, em determinado momento, estava chegando numa cidade, ele viu uma prostituta, se afeiçoou, gostou dela e se deitou com ela. Vem tendo comportamentos que são totalmente reprovados por Deus. Vem tendo comportamentos que são reprovados pela palavra, pelos princípios da palavra. Ele viu a prostituta, gostou dela, se deitou com ela. E aqui, no verso de número 4 do capítulo 16, é quando ele conhece Dalila. E ele gosta de Dalila, filha dos filisteus novamente, entra em desobediência, pega ela como esposa e começa a viver com Dalila. E aqui é interessante, veja só, Dalila, ela agora recebe uma proposta dos governantes dela. Escuta, Sansão, ele está fazendo muitas coisas aqui, ele está destruindo as nossas plantações, ele está matando o nosso povo, nós precisamos descobrir qual que é o segredo da força dele. E Dalila começa ali a uma tentativa de manipular Sansão para descobrir os segredos. Então ela fala para ele, Sansão, você não me ama, você não gosta de mim, você não me conta os seus segredos. Então ele conta uma história para ela ali que não era verdadeira, né? Fala para ela que se amarrasse ele com as cordas de linho, que acabaria as forças. Ela vai, amarra ele, eu não sei como, mas eu creio que ela deve ter ali esperado ele dormir, amarra ele, dá um grito, Sansão, os filisteus vêm aí, ele quebra tudo, bate nos filisteus. Ela faz uma cara de tristeza e fala, você não confia em mim, você me contou uma mentira. E aí vem a segunda vez, a terceira, por 3 vezes ela insiste com ele para que ele contasse o segredo. E ele conta uma história qualquer ali que não era verdadeira. Então ela, mais uma vez ela fala, você não me ama, né? Começa a pressioná-lo, começa a mexer no emocional dele. E aqui tem o texto diz assim que ele começou a ficar triste. Começou a ficar triste porque ela importunava e pressionava ele todos os dias, que a alma dele se angustiou até a morte. Até que ele cede e conta o segredo para ela. E nesse momento que ele conta o verdadeiro segredo para ela, que a força dele estava nos seus cabelos, acontece esse texto que nós lemos aqui. Ela deita Sansão no colo dele, seduz, faz com que ele pegue no sono ali, chama alguém e corta as tranças do cabelo dele. E aí acontece tudo isso que nós lemos, o fim dele é um fim trágico. O que nós entendemos aqui? Que ninguém cai abruptamente de uma hora para outra. Ninguém peca da noite para o dia. O pecado é uma construção. Isso vai sendo gerado. Isso vai sendo programado. Tem um texto lá em Tiago que fala que a cobiça, ela nasce no coração do homem. Ele pensa, programa, desce para o coração e aí traz para a atitude, para a execução. E a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Sansão. Ele começou a cobiçar algumas coisas que estavam totalmente contra os princípios da palavra de Deus, que estavam totalmente contra o estilo de vida que ele tinha, porque ele era um homem consagrado a Deus para um outro propósito. Então, ele desobedece os pais, ele se relaciona com um povo que não era para se relacionar, em julgo desigual.
ele se deita com a prostituta, se contamina. E mais na frente ele novamente se relaciona em desobediência com alguém que não era para se relacionar. E ele vai caindo. Pouco a pouco ele vai se afundando. E a Bíblia tem um texto que diz que um abismo chama outro abismo. Foi isso que aconteceu com Sansão. Um abismo foi chamando outro abismo. E eu acho interessante o verso 21, que diz que eles amarraram ele, furaram os olhos, amarraram e colocaram ele para virar um moinho na prisão. Ou seja, ele ficava em círculo. Às vezes tem muitas pessoas que a vida delas estão em círculo, não saem do lugar, porque elas foram construindo, elas foram desenvolvendo pecados na sua vida. A vida das pessoas foi um processo de pecados. E agora elas estão estagnadas, paradas, andando em círculo. Não crescem, não desenvolvem, não saem do lugar. E não entendem ainda por que isso está acontecendo. Talvez é o momento de você analisar a sua vida e olhar como que foi o seu estilo de vida até aqui. Será que você não foi construindo pecados, erros, falhas, mazelas no decorrer da sua vida? E por conta disso, hoje a sua vida está estagnada? Sansão, ele falou aqui nesse momento aqui, que Dalila acordou ele e falou: os filisteus vêm vindo aí. A Bíblia fala assim: eu vou sair como nas outras vezes e eu me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Às vezes, tem coisas que a gente está fazendo que a gente acha que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. Mas por conta dessa construção pecaminosa que tem nas nossas vidas, Deus já se retirou das nossas vidas e nós nem percebemos. E achamos que aquilo que estamos fazendo ainda está agradando a Deus. Deus havia se retirado da vida de Sansão e ele nem tinha percebido. Deus já havia se afastado de Sansão e ele nem tinha percebido. Ele achava que Deus continuava aprovando as suas atitudes, mas Deus já havia se retirado. Será que Deus já não se retirou da sua vida? Será que aquilo que você está fazendo, você pensa que Deus está aprovando e na verdade Ele já se afastou? Porque aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que você está fazendo, está contaminado pelo pecado que foi sendo construído na sua vida? Às vezes, não somos nós que abandonamos a Deus. Às vezes Deus se retira, porque Deus não vai se misturar com o pecado. Em Isaías, no capítulo 59, verso de número 2, diz que o que separa o homem de Deus são as nossas iniquidades. As nossas iniquidades afastam Deus das nossas vidas. Ele vai permitir que o Espírito Santo ainda trabalhe tentando nos convencer, mas Ele não está mais aprovando as nossas atitudes. Às vezes não somos nós que abandonamos, às vezes é Deus que se retira, porque Ele não vai habitar em uma casa contaminada com o pecado, suja com todo tipo de pecado, com todo tipo de promiscuidade. É um tempo de nós analisarmos os nossos corações, as nossas vidas. Como que está a sua vida? Como que está o seu comportamento? Como que está a sua vida espiritual? Será que Deus ainda está aprovando? Será que Deus está fazendo parte daquilo que você está desenvolvendo na sua vida? Ou será que Deus já se retirou, como aconteceu com Sansão? Que você possa meditar e refletir nesse breve texto que nós compartilhamos nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma terça-feira cheia da graça do Senhor, do amor do Senhor, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.